Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje, aproveitando a minha vibe, o meu ânimo, o meu pique, eu vou falar sobre Tokusatsu. Sim! Vocês têm aí já episódios sobre Kamen Rider Zio, Kamen Rider Decade, Kamen Rider Geats, tem Saber, só o comecinho, mas hoje eu vou falar do novo Kamen Rider que tá disponível aí pra nós do Brasilzão com legenda e dublagem. Cara, você entende que estamos vendo a história ser feita? Ele começou na realidade no meio do ano passado ali, mas detalhe. Hoje eu vou falar de Kamen Rider Zest, vou dar algumas opiniões sobre, tá? Minhas opiniões, obviamente. Então se acomoda e vamos conversar um pouco sobre essa ideia. Vamos lá, Kamen Rider Zest, ele estreou em setembro de 2025, eu não vou lembrar a data exata, foi o primeiro final de semana de setembro de 2025, e ele já chega com uma ideia muito interessante. Primeiro de tudo é que quando a Toei faz a reunião de conferência e tudo mais, pouco tempo depois começa a vir que ele será transmitido globalmente. Então ele não ficou só restrito ao Japão no lançamento. E aí começou a vir algumas coisas, né? Porque ele ia ser transmitido globalmente, mas quem iria transmiti-lo no restante do mundo? No Brasil, foi a Sato Company, né? Assim como o Brasil e a América Latina, América do Sul. Ficou sob o cargo aí da Sato Company fazer essa transmissão, que foi através do canal Tokusato, que para nossa alegria foi. O negócio saiu realmente simultaneamente com algumas horas de diferença, cerca de 1 ou 2 horas, mas até aí do jogo, tá bom? Já no restante do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos não me falei memória não, nos Estados Unidos é a Tokushout que tá lançando, e em outros países é também a empresa que detém aí o direito, eu não vou lembrar todos. Mas esse primeiro ponto eu quis dar destaque porque ele já é um Kamen Rider pensado para todo mundo curtir. E eu acho isso muito legal. E a ideia do Kamen Rider Z, ela é focada no Baku Yorozu, que é um cara que tem sonhos lúcidos e o sonho, ele imagina, né? Os sonhos lúcidos, ele consegue viver aquilo como se fosse uma realidade. E nos sonhos dele, ele é um agente, né? Um agente da agência Code. E nisso ele enfrenta o mal, tal, como um agente, até que em um dado momento ele vira o Kamen Rider. Né? Ele descobre que na agência ele pode se tornar o Kamen Rider dos sonhos, e ele atua nos sonhos e na realidade. É meio complexo, mas é bem interessante. Porque, além dele, a gente vai conhecendo outro personagem, que é o Nox, que atua nos sonhos para que os Nightmare, né, que são as criaturas desse universo dos sonhos, que atua dentro do inconsciente do sonhador, realizem suas maldades e tudo mais. E a gente vai acompanhando essa jornada. Dei um resumo bem simples e singelo? Dei, porque eu acho que o ponto principal de Zets, e o principal assim que eu real decorei, é que na época que eu vi essa sinopse e vi o nome do protagonista, eu achei muito interessante. Paulo, você é letrado em história japonesa? Não. Em lendas? Não. Mas o nome do protagonista, ele me remeteu a uma das poucas histórias japonesas que eu sei, uma das poucas coisas do folclore, que é o Baku. O Baku, na mitologia japonesa, ele é um tigre que come pesadelos, ele devora pesadelos. E isso é muito interessante porque é um cara que se chama Baku, ele tem sonhos lúcidos e ele enfrenta pesadelos, os Nightmare. E à medida que a história vai avançando, é muito interessante, né? Todo esse primeiro arco que foi desenvolvido até dia 20... Semana do Natal, dia 22, se não me falha a memória. Dia 21, na semana do dia 21. Por quê? Todo como primeiro arco, ele foi muito focado em nós entendermos o universo. Então assim, a gente é apresentado aos Nightmares, ao Baku. Ele tem toda uma trama pra realmente ir amadurecendo como a gente, enquanto ele enfrenta o Nox, que é uma pessoa que já conhece os segredos ali da Code, já entende as questões das cápsulas que ele usa pra se transformar, né, que é as Capsen. Então tudo isso é muito bem trabalhado e é muito bem desenvolvido. Tá? O roteirista principal, vale mencionar, é o mesmo roteirista de Zero One, X-Aid, Geats. Então é um cara que ele já entende um pouco esse universo de Kamen Rider, e eu acho muito legal a forma como ele trabalha. Se bem que eu tenho ódio do Yuya Takahashi porque ele nunca termina. Eu acabei de falar o nome do roteirista principal. O Yuya Takahashi, ele é um cara que ele não consegue segurar uma série dentro exclusivamente da série. Ele tem que depois expandir ela pra trocentas coisas. Kamen Rider Geats tá aí, que não me deixa mentir. Zero One, que Zero One ainda durou uns 2-3 anos depois. E aqui em Zet, ele tá criando uma mitologia, um universo muito rico nessa ideia. Né, porque logo no começo a gente já conhece 3 pessoas que têm poder dentro dos sonhos, né, que tem aí alguma função dentro do mundo dos sonhos. O próprio Baku, o Nox, que ele era um antigo detetive, que era agente da Code, como vai ser revelado, e a terceira é a Nen,
que ela é uma menina que ela consegue ir de sonho em sonho e ela atua dentro desses sonhos com um papel que é pré-determinado. Então isso é muito interessante dentro da narrativa. A forma como isso é trabalhado é muito interessante, como os power-ups surgem para os Zeds. Porque assim, a gente vai tendo, como eu disse, a maturidade do Baco. O Baco, ele começa essa história muito sonhador mesmo, né? Então, eu sou um agente, eu vou fazer a diferença, vou acontecer. E com o tempo ele vai percebendo que existem mais coisas por trás disso. Não é tão simples quanto se pode parecer. E mais do que isso, é uma narrativa que ela cresce junto com ele. À medida que ele vai tendo maturidade, ele vai ganhando novas captains que ajudam na missão, mas que também faz com que ele vá tendo um melhor entendimento. Né? Inclusive, o fechamento desse primeiro arco ele é muito bom justamente por isso. É quando ele tem a plena ciência de que o pesadelo, você não foge do pesadelo, você o enfrenta. Você o torna seu. E você vai ganhando uma maturidade em cima disso. Eu acho isso muito legal. Inclusive, o episódio em si que ele ganha, né, a forma intermediária dele, que é a plasma, é basicamente sobre isso. Né? Ele enfrentar o pesadelo dele que ele nem lembrava que tinha. Assim como a gente também tem o Nox não enfrentando um pesadelo dele, né, mas ele se confrontando com aquilo que machucava ele, que era as sombras. Isso vai ter consequências depois, obviamente. E isso é legal, a forma como o roteiro entende essa necessidade dos personagens, a forma como ele entende a necessidade de falar com um público mais amplo. Até por isso eu mencionei a questão desse ser o primeiro Kamen Rider transmitido globalmente. Porque houve essa necessidade de entender que a narrativa não precisa só abraçar o público japonês. Ela precisa abraçar um público global. E dentro da proposta que Zets tem, ele entrega esse abraço à proposta, né? Então ele entrega um personagem que é muito molecão, né? Muito sonhador, mas ele vai começando a continuar tendo sonhos, continuar acreditando que pode melhorar, mas ainda assim querendo se entender mais. E isso, cara, é muito grandioso dentro de uma série. Especialmente quando a gente sabe que há essa necessidade de você prender o público, né? Então, por exemplo, já deixando adiantado e puxando o negócio, cara, pra estar lá no final, mas já tá aqui. Os 5 primeiros episódios, pra quem tiver interesse, tá disponível lá no canal da Sato Company no YouTube, com dublagem com legenda. Então, do que você preferir assistir, você pode assistir e entender um pouco do que eu tô falando aqui. Porque você vai ficar preso nessa ideia e você vai querer ver os demais episódios. Porque é muito interessante você ver um cara que tá lutando dentro dos sonhos, entendendo melhor como funciona e amadurecendo à medida que isso vai acontecendo. Até o episódio que me fez querer gravar esse podcast, inclusive, que foi o episódio dessa semana. No momento que estou gravando isso, saiu o episódio 16. No dia 4, né? No dia 3 de janeiro, saiu o episódio às 11h30 da noite no canal da Sato Company pra gente assistir. Que seria lá no Japão no dia 4 já. E esse episódio ele dá início à segunda parte da série. E cara, a gente tem uma tradição, quem acompanha Kamen Rider o suficiente, tem a tradição de saber que o último episódio do ano anterior, ele sempre vai trazer algum trauma pra gente. Não tem muito. Até o episódio mais ok, ele vai trazer alguma coisa meio amarguinha. Ele não costuma... Os caras não costumam chegar a final de ano e falar surpresa, entregar um episódio 100% feliz. Mas sempre tem algum momento que você vai ficar tipo... Meu Deus, traumas. Traumas is coming. E aqui, o trauma ele não veio no episódio de Natal. O episódio de Natal ele foi muito bonito, né, inclusive. Que foi o episódio onde o Baco ganha a forma intermediária. Mas no episódio dessa semana, ele dá um trauma na gente muito grande. Que, inclusive, já é um dos momentos que eu acho, assim, eu tava vendo a cena dessa transformação em japonês e tal, e vendo as frases. E a frase do Nox, quando ele vai se transformar nesse momento... que ele fala pro Zero, que o Zero é a motinha, é o cara que manda as missões pro Baco e é a motinha do Baco. Sim, ele é um robô motinha, eu acho isso maravilhoso. A frase do Nox é: talvez eu te dê um pesadelo, fazendo um indireto aqui, que eu não vou lembrar exatamente. E cara, é muito da hora, porque ele, tipo assim, ele dá um impacto, dá uma missão assim de antagonista pomposo. Mas o que ele faz a seguir, irmão, me quebrou. Esse episódio, ele me quebrou. Eu olhei assim e falei, caralho, Yu Takahashi, você é um monstro. Como você estraga meu começo de ano? Como você estraga meu começo de ano? Me fala. Caralho, eu realmente fiquei acabado. Isso me fez ver o quão bom o Zets é. Porque todo mundo, quando comenta de Zets nas redes sociais, assim, nas interwebs,
elogia muito. E eu acho que, na minha função de pessoa que fala tudo como uma conversa e tenta vender pra vocês N coisas, eu tenho que falar de Zets. Porque vocês precisam assistir pra entender o quão bom é a história. O quão interessante é esse universo criado pelo Yuya Takahashi. Porque assim, é muito simples. Eu tô aqui falando há 10 minutos, falei bastante, pirei. E é interessante que eu narre pra você, que eu não conte muito spoiler pra você poder aproveitar, entendeu? Só que o que vocês precisam saber é o essencial, que tem um personagem que ele tem um nome baseado numa fera que devora pesadelos, e ele enfrenta pesadelos. E quando você for descobrir o segredo de algumas coisas no primeiro arco, você vai ver que os pesadelos têm muito a ver. Então assim, é uma série que ela ganha muito. Ela ganha muito por se entender como uma série que ela precisa ser para todos os públicos. Inclusive, esse episódio dessa semana, ele fez eu olhar assim, eu vi pra vocês, eu tava terminando o episódio. Quando acontece a cena que fecha o episódio, eu fiquei assim, uns 5 minutos, falei, irmão, isso aqui não é pra criança. Porque muita gente vai falar, mas Kamen Rider é série de criança, sai faísca. Irmão, o que acontece nesse episódio 16, ele não é pra criança. Porque é um negócio que você não tá esperando. Você não está esperando. Obviamente, acontece com um robô, mas você não tá esperando. E não deixa de ser incrível, de ser foda. Porque você, justamente por isso, porque você não está esperando. Entende? Zets, ele é bom porque muita coisa surpreende até o que gente que faz teoria. Entende? A gente sabe que o Nox vai ganhar uma forma de Rider em algum momento. Mas quando acontece, você não tá esperando desdobramento em cima disso. E isso, pra mim, é o que torna uma série muito boa. Entendeu? E pra mim é um mérito muito grande que o Yuya Takahashi tem como roteirista. Ele sabe criar roteiros que, mesmo com uma barriguinha aqui e ali, ainda assim conseguem te entregar coisas muito interessantes. Que te deixa curioso, inclusive, pra ver o que vai vir pós-série. E eu falo isso tranquilamente. Quem for assistir Zets, você vai chegar no final de Zets querendo ver o que vai vir pós-série. Porque ele sabe construir. Mas não é unanimidade. Sim, não é. Tipo, muita gente não gosta, por exemplo, de Gits. Tem a galera que não é tão fã de Ex-Aid. Apesar de ter um consenso de que Ex-Aid e Zero One são muito bons. Mas sempre vai ter a galera que vai falar pra você que não é tudo isso, que não gosta. E até mesmo Gits tem uma galera que não gosta. Mas quando você sente e presta atenção na forma como esse cara, né, cuidando de um time de roteirista, ele faz, o que ele seta dentro desse universo, irmão, é riquíssimo, entendeu? E Zets, ele é um produto que não é apenas japonês, ele é um produto que realmente você percebe, analisando assim, ao longo da série, a forma como ela se desenvolve, que é pensando num público muito amplo, entendendo que assim, não é só a molecada até os 12, 14 anos que vai ver. Não, vai ter adulto vendo, assim como lá no Japão tem. Mas aqui há um senso mais claro disso, e isso é muito legal. Entendeu? Então, assim, Zets é um Kamen Rider que eu recomendo, especialmente para quem quer começar. Em especial por estar sendo transmitido, usando gerundismo aqui, mais um abraço. Por ele ser transmitido mundialmente em simulcast. Então, assim, você consegue ver ele no mesmo dia que ele tá saindo no Japão. Tá? E, acima de tudo, você consegue aproveitar isso de uma forma muito legal, que eu não falei antes. Falei, mas não entrei muito mérito. Que é o quê? A dublagem também ser simultânea. Então, Paulo, não gosto de ver coisas legendadas. Você consegue ver Kamen Rider Zets no mesmo dia que tá saindo no Japão, dublado. Você entende que, tipo assim, pra mim que gosto já de Kamen Rider, e se você for pegar os outros comentando, você vai perceber isso. Pra outras pessoas que curtem, é um bagulho que já é muito top, mas pra mim eu tô te indicando. Pra eu te indicar, eu tô te indicando já com dublagem e legenda. Você pode abraçar qualquer um dos dois, entendeu? E a porta de entrada tá aí, como eu disse lá atrás. Tá disponível os 5 primeiros episódios no canal da Sato Company para todo mundo assistir. Você pode ir lá assistir os 5 primeiros episódios. Se você curtir e também quiser fortalecer, assina o clube de membros dele e você consegue assistir os demais episódios. Isso não é uma publi, poderia ser se a senhora Sato Company olhasse, né, para os canais menores. Aí eu fazia esse drama. Não é uma publi, poderia, mas não é. E assim, a minha indicação, de coração, eu acho que deu pra perceber nesses 14 minutos o quão empolgado eu fico falando de Kamen Rider Zets. Assim como eu disse, tem outros episódios de Kamen Rider, vai lá ouvir que você vai ver que eu tô super empolgado falando, tá bom? E, gente, na moral, se você tá aqui agora, ficou aqui até esse momento, ou se você pulou pra cá, dá a sua curtida aqui, se você tá vendo pelo YouTube Music, se você tá vendo pelo Spotify, deixa sua avaliação em todas as plataformas que o Comentando está, já dá sua seguir lá, já segue.
conteúdo não vai faltar. Esse ano realmente não vai faltar. Tá bom? E além disso, o Comentando ele é um podcast semanal, costuma sair de 2 a 3 episódios semanais. Quando sair um, obviamente, ele vai ser maior que os demais, mas quando for essa média de 10, 15, até uns 20 minutos, vai ser 2 a 3 episódios. Ainda vou tentar montar uma ordem certa, tá bom? Mas galera, por hora é isso. Um abraço e até a próxima!